Olá, bem-vindos ao Pleitéia em mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre a terapia ocupacional. Como a terapia ocupacional pode ajudar o seu filho autista. Muitas vezes, quando a criança passa pelo processo de diagnóstico, passa pelo processo de acompanhamento com o neuropediatra, é encaminhado para a terapia ocupacional. É encaminhado para a estimulação precoce com um terapeuta ocupacional, com terapia de integração sensorial, com terapia ocupacional de uma maneira geral. E muitas vezes os pais não sabem o que esse profissional faz, qual a importância dessa terapia no desenvolvimento da criança, o que essa terapia vai ajudar no desenvolvimento, por que esse médico, esse neuropediatra está encaminhando o filho para essa estimulação com esse profissional. Então, hoje, nós vamos falar um pouco sobre a terapia ocupacional e como a TO, como carinhosamente é chamada por nós profissionais, pode ajudar o seu filho autista aí também na sua casa. Então, para começar a falar sobre como a terapia ocupacional pode ajudar nesse processo, a gente precisa entender o que é a terapia ocupacional, o que a terapia ocupacional faz. Então, para começar, eu vou começar te falando sobre a TO. Então, a terapia ocupacional é uma formação que estuda as ocupações humanas, como já diz o nome, terapia ocupacional. Ela estuda as ocupações humanas. E o que são essas ocupações? As ocupações humanas são todas as coisas que nós realizamos rotineiramente. Então, tomar banho, escovar os dentes, pentear os cabelos, passar batom, vestir uma roupa, dirigir um carro, calçar um sapato, gerenciar uma empresa, escrever, desenhar, e todas essas funções são ocupações, são coisas que nós realizamos. Então, elas fazem parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia e são ocupações. E o terapeuta ocupacional estuda essas ocupações e como nós a desenvolvemos. Então, quando, por algum motivo, alguém perde essas ocupações, o terapeuta ocupacional vai trabalhar para resgatar essa ocupação, ressignificar essa ocupação e dar novamente a essa pessoa que perdeu essa ocupação, que era importante para ela, seja ela escovar os dentes sozinha, pentear o cabelo sozinha, ou dirigir, escrever, desenhar, ou qualquer outra coisa, o terapeuta vai resgatar esse processo e dar agora a esse processo um novo significado e através de técnicas e ações vai cada vez mais devolver a essa pessoa a autonomia e a independência, que são as duas coisas principais que a TO pode resgatar e proporcionar, a autonomia e a independência, que são coisas diferentes, elas não são a mesma coisa. Então, ter autonomia é diferente de ter independência. Então, a autonomia está muito relacionada a escolhas. Você ter autonomia de escolher o que você quer fazer, de escolher a ação que você quer realizar. E a independência está em você conseguir realizar sozinho. Então, por exemplo, você quer pentear o cabelo. Então, você escolheu pentear o cabelo, escolheu fazer um penteado diferente, pentear de uma maneira diferente. Então, você tem a autonomia de escolher, fazer uma escolha.
e a independência de realizar essa ação, pegar a escova e pentear. Então, você tem autonomia e independência para gerenciar essa ocupação e realizar essa ocupação, que a gente chama de atividade de vida diária. Então, as atividades diárias são as coisas que nós realizamos rotineiramente. E como é que todas essas informações que eu falei para você vão ajudar uma criança autista, vão ajudar uma pessoa autista, seja ela criança, adolescente ou adulto? Muitas vezes, quando a gente fala de autismo, a gente fala também de perdas nesse processo de independência, perdas no processo de autonomia e muitas vezes a não aquisição de algumas habilidades. Então, a gente tem muitas vezes dentro do quadro de autismo muitos atrasos nas atividades de vida diária, muitos atrasos nessas atividades. Então, a gente vê rotineiramente nos consultórios de terapia ocupacional crianças muito dependentes nas suas atividades, crianças muito dependentes para se vestir, crianças muito dependentes para tomar banho, crianças muito dependentes para se alimentar, crianças muito dependentes para realizar diversas atividades. E como o terapeuta ocupacional pode trabalhar nisso? O terapeuta trabalha treinando essa criança a desenvolver essa autonomia e essa independência no seu dia a dia. E como é que esse treinamento acontece? O treinamento acontece através das brincadeiras, que, como eu falei para vocês, ocupações, todos nós temos diversas ocupações. E na infância, a principal ocupação que nós temos, a principal ação que nós realizamos é o brincar. Então, dentro da infância, a principal ocupação que o ser humano possui é o brincar. Então, o terapeuta ocupacional vai trabalhar o brincar como uma ocupação humana e, através do brincar, vai desenvolver estratégias para trabalhar esses eixos do dia a dia. Trabalhar a organização da rotina, como organizar a rotina dessa criança para ela ter uma visualização do que ela precisa fazer. Quando a gente fala de autismo, você já deve ter visto vários vídeos aqui no canal sobre isso, que o autismo muitas vezes possui características relacionadas ao apego à rotina, o apego excessivo à rotina, a necessidade de ter uma rotina adaptada, uma rotina organizada. Então, a organização dessa rotina é também um papel do terapeuta ocupacional. Lembre-se, o terapeuta trabalha diretamente a rotina, as ocupações, as atividades diárias. Então, todas as atividades que essa criança realiza diariamente e que são importantes para o seu desenvolvimento serão treinadas nas terapias através das brincadeiras para que essa criança aprenda e desenvolva cada vez mais habilidades que vão ser trabalhadas e aperfeiçoadas de acordo com a necessidade dessa criança. À medida que essa criança for crescendo, essas habilidades vão sendo aperfeiçoadas. Então, o treinamento de rotina, a organização da rotina é um trabalho que o terapeuta ocupacional desenvolve também dentro da atuação com pessoas autistas. O treinamento das atividades de vida diária, que são os treinamentos de AVD, são também essenciais dentro do desenvolvimento da pessoa autista. O treinamento de atividade de vida diária nada mais é do que o treinamento de todas as atividades que essa pessoa, que essa criança vai precisar realizar ao longo da sua vida, no seu dia a dia. Então, dentro das atividades de vida diária, nós temos essas atividades rotineiras, como higiene pessoal, autocuidado, atividades como arrumar a casa, lavar louça, arrumar cama, atividades de vestir, despir,
atividades de criação, de gerenciamento, que já são as atividades instrumentais, que são todas aquelas que envolvem o cuidado de terceiros, como cuidar de pets, cuidar de plantas, dirigir, cuidar de empresas e todas essas coisas. Trabalhar. Então, o terapeuta ocupacional prepara a pessoa autista para a vida, prepara a pessoa autista para todas as ações que ela vai enfrentar, todos os momentos que ela vai enfrentar ao longo da sua vida. Então, na infância, através do brincar, nós começamos a trabalhar a aquisição de habilidades, o treinamento dessas habilidades. E quais são essas habilidades? Elas são normalmente habilidades que fazem parte do desenvolvimento. Então, a gente treina e trabalha o pareamento de cores, de formas, reconhecer as cores, reconhecer as formas, conseguir exercer atividades, subir, descer, correr, pular, brincar, pintar, ver como está sendo essa força, como está acontecendo esse desenvolvimento desse corpinho, como essa criança está segurando, como essa criança está realizando essas atividades. Então, são esses trabalhos mais iniciais. E ao longo do tempo, essa criança vai crescendo, já vai adquirindo essas habilidades de pré-requisito que a gente fala, já consegue entender os comandos, responder os comandos, realizar as atividades, obedecer e seguir regras. Aí a gente começa a treinar as atividades diárias, como essa criança já vai começar a escovar o dente sozinho, como essa criança já vai começar a comer sozinho, como ela já vai começar a se vestir sozinho, tomar banho sozinho. Depois, a gente vai começar a treinar como essa criança pode ajudar nas tarefas de casa, pode arrumar a mesa, pode ajudar a mamãe a levar a louça para a pia, como ela pode ajudar a cuidar do seu bichinho, da água, fazer carinho e todas essas habilidades. Quando essa criança já vai crescendo, se tornando um adolescente, o terapeuta já começa a trabalhar essa questão da autonomia, dela se tornar mais independente, aprender a gerenciar dinheiro, fazer compras, ir ao mercado, conseguir escolher coisas que ela queira comprar, dentre diversas coisas. Então, muitas coisas são trabalhadas dentro do trabalho do terapeuta ocupacional. Muitas coisas são trabalhadas dentro da terapia ocupacional. E todas essas necessidades vão depender da criança, da família, do adulto, da rotina que essa pessoa tem, dos hábitos, dos gostos, dos interesses, do estilo de vida, que são parte de quem nós somos. Todas essas características falam muito sobre quem somos, o que gostamos. Então, a gente tem também esse trabalho de se preocupar com essas características e fazer com que as atividades e os treinamentos tenham um significado. Na terapia ocupacional, a gente não trabalha o treinamento pelo treinamento. A gente sempre tenta aliar o significado daquilo. Então, quando na infância, qual é o significado daquilo? A criança gosta de alguma coisa, ela gosta de um brinquedo, ela gosta de um desenho. Então, fazer atividades que estimulem as áreas que a gente precisa que ela aprenda, mas dentro do foco de interesse dela. Quando essa criança se torna adolescente também, o que esse adolescente gosta? Trabalhar as ações dentro desse foco de interesse. A mesma coisa esse adulto. Então, dentro do transtorno do espectro autismo, o trabalho da terapia ocupacional é um trabalho que acompanha esse autista ao longo de toda a sua vida. Ele muitas vezes começa na infância, como eu falei para você, ele tem o início na infância com esse processo de estimulação precoce. Ele começa na infância com esse trabalho de estimulação precoce e ele acompanha esse autista ao longo de toda a sua vida, porque
como a gente sabe, o transtorno do espectro do autismo é uma alteração do neurodesenvolvimento. Então, ele vai acompanhar essa pessoa ao longo de toda a vida. Então, essa criança, em algum momento, ela vai crescer, ela vai se tornar um adolescente, esse adolescente vai se tornar um adulto. Então, as necessidades que hoje uma criança de 2 anos tem é diferente de uma criança de 5 anos, que é diferente de uma criança de 7, 8 anos, é diferente de um adolescente de 12, 14 anos, que é diferente de um adulto de 18, 20 anos. Então, várias áreas são trabalhadas porque esse adulto, essa criança, esse adolescente e essa pessoa autista, ela vai mudando ao longo do tempo. Ela vai também mudando. Todos nós passamos por esse processo de mudança. Quando nós somos criança, nós temos uma característica, uma personalidade. Quando nós nos tornamos adolescentes, a gente desenvolve outra característica e outra personalidade. Quando nos tornamos adultos também, e assim sucessivamente. Então, o processo de crescimento e amadurecimento acontece com todos. E a gente precisa ter esse olhar diferenciado para a pessoa autista. E não achar que o autista vai ser criança para sempre. Não. Os autistas crescem, os autistas se tornam adultos e eles precisam estar preparados para o desenvolvimento das suas vidas, para o mundo, para o mercado de trabalho. Então, esse processo é trabalhado desde a infância, desde a estimulação precoce, quando aquela criança vai para as terapias. Todo esse processo é trabalhado para que quando ele cresça, se torne um jovem adulto, ele possa escolher uma profissão, escolher uma área que ele goste, ele possa estar preparado para entrar no mercado de trabalho, para desenvolver as atividades que ele gosta, as atividades que ele se sente bem em fazer. E a terapia ocupacional tem o trabalho de proporcionar a essa pessoa o máximo de qualidade de vida, o máximo de autonomia e o máximo de independência. Então, se o sonho, o desejo dessa pessoa autista é conseguir trabalhar, a gente vai conseguir estimular essas habilidades para que ela desenvolva isso e consiga realizar essa atividade. Se o desejo dessa pessoa autista é desenhar e ela não tem muita força, não tem muita coordenação, a gente vai trabalhar essa força, essa coordenação para ela conseguir desenhar. Então, tudo envolve essas ocupações, tudo envolve os desejos, as necessidades, a saúde mental, a saúde ocupacional do indivíduo de uma maneira geral. O trabalho da terapia ocupacional é um trabalho muito amplo e muito rico em características. Cada terapeuta e cada pessoa tem um tipo de atuação, cada terapeuta tem um tipo de abordagem de acordo com o seu paciente, com o seu cliente. Então, cada pessoa é diferente uma da outra. Então, uma criança de 2 anos autista e outra criança de 2 anos também autista podem ter gostos diferentes, características diferentes, personalidades diferentes. Então, é o trabalho da terapia ocupacional moldar a sua abordagem para cada criança, moldar a sua abordagem para cada pessoa, dentro das diversas faixas etárias e sempre com esse objetivo maior de proporcionar qualidade de vida, autonomia e independência a essa criança, esse adolescente, esse adulto, da melhor maneira possível no seu dia a dia. Sempre trabalhando as atividades diárias, as atividades que essa pessoa executa todos os dias ao longo da sua vida. Também, dentro da terapia ocupacional, nós temos as especialidades, como todas as profissões. Então, uma área muito conhecida da terapia ocupacional com pessoas autistas é a integração sensorial. E muitas vezes
é o primeiro contato das famílias da pessoa autista com a terapia ocupacional. Normalmente essas crianças são encaminhadas para fazer estimulação precoce e integração sensorial. Então esse é o primeiro contato das famílias com os profissionais e terapeutas ocupacionais. Então a integração sensorial nada mais é do que uma especialidade da terapia ocupacional, que só pode ser realizada por terapeutas ocupacionais especializados nessa área. Então, a integração sensorial, ela é uma área de estudo da terapia ocupacional que trabalha e estuda os sistemas sensoriais. Então, como os sistemas sensoriais do corpo estão funcionando no dia a dia dessa criança. Então, como os sistemas visão, audição, olfato, paladar, tato, aliado a outros sistemas, como o vestibular e o proprioceptivo, estão trabalhando nesse dia a dia, auxiliando esse dia a dia, ou até mesmo dificultando as ações que essa pessoa e essa criança precisa realizar. Então, a integração sensorial funciona como um agente de regulação. É a integração sensorial que vai trabalhar esses estímulos e vai proporcionar os estímulos que essa criança precisa, que o cérebro dessa criança precisa entender e precisa processar para responder nas atividades diárias, para responder nas suas ações. Então, a integração sensorial vai trabalhar a captação desses estímulos e o envio dessas informações para esse cérebro conseguir absorver e processar essas informações de uma maneira mais adequada, mais eficiente no dia a dia. E assim conseguir inibir alguns comportamentos inadequados ou conseguir proporcionar alguns comportamentos satisfatórios. Então, a integração trabalha os dois momentos. Ela pode trabalhar atuando para que um comportamento inadequado seja reduzido, que uma busca seja reduzida, ou ela pode trabalhar também fazendo com que, enviando estímulo para que a resposta a esse comportamento aumente. Então, os dois momentos podem ser trabalhados dentro dessa abordagem da terapia ocupacional também, que normalmente é uma abordagem muito conhecida por muitos dos pais e mães de crianças autistas, por ser uma das principais áreas de estimulação precoce dentro do autismo. E por que isso acontece? Porque dentro dos quadros de transtorno do espectro do autismo, as alterações do processamento sensorial estão diretamente relacionadas ao TEA. Então, dentro das alterações do processamento sensorial, a gente tem diversos outros comportamentos envolvidos. E o terapeuta ocupacional é o profissional qualificado para atender e atuar nessa área. É o profissional que tem a capacidade e habilidade de estudar essas alterações para auxiliar o dia a dia dessas crianças. Então, como eu falei para vocês, a terapia ocupacional é muito ampla e existem várias abordagens e várias coisas que o terapeuta ocupacional pode fazer no dia a dia para auxiliar a pessoa autista em casa, para auxiliar a pessoa autista no desenvolvimento das suas habilidades, para auxiliar a pessoa autista no seu cotidiano. Então, não hesitem em procurar um terapeuta ocupacional. Não hesitem em procurar o auxílio de um terapeuta ocupacional. Quando algum médico, neuropediatra indicar estimulação precoce, não pense, eu não vou fazer terapia ocupacional, eu vou levar só para fono, eu vou levar só para psicologia. Essas áreas também são essenciais, têm um trabalho e um papel fundamental,
mas a terapia ocupacional também tem um papel fundamental e também tem um papel essencial. Então, se você está nesse processo de buscar estimulação para o seu filho, de buscar profissionais, pense com carinho no terapeuta ocupacional, que ele pode ajudar muito o desenvolvimento da sua criança. Então, eu espero que depois desse vídeo vocês possam entender um pouco melhor o que eu e meus colegas de profissão, terapeutas ocupacionais, fazem no dia a dia, como a gente trabalha no dia a dia e quais são os benefícios que a terapia ocupacional pode proporcionar à sua criança. Eu costumo falar que muitas vezes os pais deixam para procurar a terapia ocupacional em último caso. Primeiro eles priorizam outras terapias, depois eles levam para a TO. Mas quando eles levam, eles nunca se arrependem, porque o ganho e a quantidade de enriquecimento, a quantidade de melhora que a gente consegue perceber no dia a dia das nossas crianças, das nossas pessoas autistas, são gigantescos. Então, pensem com carinho no terapeuta ocupacional, procurem os terapeutas ocupacionais da sua cidade para cada vez mais estimular o desenvolvimento das suas crianças autistas. Esse é o Playtea. Eu espero ter ajudado você com essas dicas hoje. E se você é novo por aqui e ainda não segue o nosso canal, clica aqui para você já seguir o nosso canal, ver os outros vídeos que a gente tem por aqui e seja bem-vindo. Se você não conhece as nossas outras redes sociais, procure por playtea.to no nosso Instagram e também no nosso Facebook, para ficar por dentro dos nossos conteúdos diários também nessas outras redes. E até o nosso próximo vídeo. Tchau!